outra coisa que eu gostaria de falar é que eu tava agora com essa música na cabeça que tá ali no meu story, né? Era eu. Tava lembrando daquela parte que diz, né? Ele foi julgado em meu lugar e hoje eu tenho vida. E não lembro quando foi, mas um dia me perguntaram, né? Tipo, se tu foi criada na igreja, como é que tu fala que, Jesus te encontrou, Jesus te achou, nunca teve perdida? Essa é a visão que muitas pessoas têm em relação a quem nasce num lar cristão, que nem a gente fala, né? Num berço cristão. Mas o que eu sempre digo é: sabe de nada, inocente. Vocês não têm noção do que a gente vive internamente. E tem aquele ditado que diz, né? Filho de peixe, peixinho é. Mas dentro da igreja não é assim. Filho de crente não é crentinho. Filho de cristão não é cristãozinho. A salvação ela é individual, então todos nós, mesmo criados dentro de um lar cristão, tem um momento em que a gente precisa fazer uma decisão pessoal, fazer uma escolha pessoal. Isso aqui que eu tenho aprendido até aqui faz sentido para mim? Isso aqui que eu tenho vivido até aqui é o que eu quero viver pro resto da minha vida? Realmente eu creio em Jesus a ponto de entregar a minha vida para Ele e viver para Ele? Todos nós, filhos de cristãos, a gente passa por esse momento de vida, de decisão. E comigo não foi diferente, obviamente. Só que até chegar esse momento a gente quebra muita cabeça. Até esse momento a gente faz muitas escolhas erradas. Não que depois dessa decisão a gente não continue fazendo escolhas erradas na vida, porque a gente é ser humano, normal. Mas a gente faz muitas coisas erradas por não entender ainda mesmo de fato, assim, o evangelho. A gente ainda não se sente pertencente, digamos, né? Por isso que é muito importante que os pais, meus pais sempre fizeram isso, né? Os pais, eles sempre olhem nos olhos de seus filhos, tanto para dar amor, para dar carinho, para ensinar coisas sobre a vida, quanto para ensinar da palavra. Olho no olho mesmo, sentar na frente do filho e falar com todo amor e carinho das coisas da vida, quanto das coisas da palavra de Deus. Ensinar mesmo, com zelo, se importando se a criança está de fato entendendo, né, a linguagem que está usando. Para os meus amigos mais próximos, ou para os meus adolescentes, para os nossos adolescentes lá na igreja com a qual a gente trabalha, eu tô sempre relatando muitas coisas pessoais da minha vida para eles, assim. Aconteceram muitas coisas na minha vida. E teve um determinado momento onde Jesus me encontrou mesmo. Onde Jesus me pegou de jeito, que nem a gente costuma brincar. E ali foi de fato a minha conversão. Então, quando eu ouço aquela música, assim como outras tantas, como Tu és, né? Tu és por quem a minha alma esperou, a fonte da vida que me encontrou. São músicas assim que refletem muito como a minha alma se sentia até aquele momento. Uma outra parte dessa música, a Tu és, que eu gosto muito também, é aquela parte que diz: dá-me de beber, pois tenho sede, não quero mais buscar em outras fontes. Não precisarei aqui voltar até minha sede saciar, uma vez que eu já ouvi o teu falar. E a verdade é que às vezes mesmo nós sendo filhos de cristãos, tendo cultos domésticos, né, no lar, indo a cultos com frequência, se a gente ainda não teve esse encontro pessoal com Jesus, a gente sente esse vazio de forma muito profunda. E quando Jesus me encontrou, eu tive exatamente essa sensação de não precisar mais buscar aquela alegria passageira em outras coisas, em outras fontes, em pessoas e tudo mais. Eu encontrei tudo em Jesus. Então sim, filhos de cristãos, também passo por este momento onde Jesus lhe encontra, onde Jesus transforma a sua vida, onde você sente: era eu que deveria estar sendo julgado naquele lugar, mas ele me encontrou e hoje eu tenho vida. E gostaria de informar que esse ruído que fica nos meus áudios é porque eu molhei ele na praia. Eu não, né? Eu tava bem longe do mar, mas a água do mar veio até onde eu e outros turistas estávamos, e aí pegou água nas coisas de um monte de gente, assim, mesmo a gente estando longe. E aí meu celular nunca mais voltou ao normal. Mas eu assim não tô deixando de gravar.
e compartilhar aquilo que eu considero importante. Então, se for útil para tua vida, pegue pra você. Se você achar que serve de alguma maneira, faça uso dessa informação.